queria conversar um pouquinho com vocês a respeito das minhas lembranças, e aí eu cutuco a sua também, né? Sobre as epidemias aqui no Brasil. Eu devia ter por volta de uns 12 anos, quando o último surto de meningite aconteceu no Brasil. Eu digo último porque a gente já tinha tido surtos anteriores. Já tinha tido em 1906, depois teve em 1920, depois teve outro em 1950, nas décadas, né, de 20, de 50, e esse da década de 70 foi forte, né? Na década de 70, a meningite já era uma doença endêmica. Isso ela não veio de lugar nenhum, ela veio daqui mesmo, né? A gente já tinha o vírus andando por aqui. E aí ele começa a se manifestar aqui em São Paulo, na região ali de Santo Amaro, que na época era uma região bastante pobre. A gente precisa lembrar que na década de 70, a cidade de São Paulo era um centro econômico muito importante, as indústrias estavam todas se desenvolvendo por aqui, e a gente requisitava muita mão de obra nordestina, que não tinha acomodações adequadas, não tinha. A cidade de São Paulo não estava preparada para receber um volume tão grande de pessoas, e formou-se no entorno de São Paulo, da cidade de São Paulo, um cinturão de pobreza. E esse cinturão de pobreza foi o estopim, né? Foi o gatilho para esses surtos de meningite começarem a acontecer. Diferente da Covid, a meningite começa pela pobreza e chega até a classe média, a classe alta. Digo diferente porque a Covid veio de avião, né? E ela entrou no Brasil pelas camadas mais altas, e agora ela está chegando nas camadas mais baixas, né? Mas o que eu achei interessante é que eu comentei com algumas pessoas, logo começou a Covid, eu comentei com algumas pessoas a respeito da época da meningite. E teve gente que nem lembrou. Nossa, é verdade. E para mim foi muito marcante. Eu não sei porquê, mas foi muito marcante, né? Eu lembro assim, como eu disse, eu devia ter uns 12 anos, né? Na década de 70, 12, 13, 14, 15, por aí. E que não se falava muito, a gente não tinha muita informação. Os veículos de comunicação, rádio, TV, quase não se falavam, né? Os repórteres eram proibidos de trazer essa notícia. Vários repórteres testemunham que eles fizeram levantamentos através de obituários dentro dos hospitais, mas que todos os veículos de imprensa na década de 70, por conta da ditadura, era um sistema, gente, nossa, como a ditadura amarrava tudo, né? Para você ter uma ideia, o repórter um jornalista ia fazer entrevista ali com a pessoa, com o médico, com seja lá quem for. Ministro, gente, esquece. Imagina, os repórteres, para ter acesso a algum ministro, para ter acesso ao primeiro escalão ali do governo, impossível. Então, os repórteres faziam as entrevistas e escreviam tudo lá na máquina de escrever, né? E levavam o material digitado, olha, gente, o que é? Datilografado. Até a revista, o jornal, né? Até a editora. E chegando lá, dentro da revista ou do jornal, tinha um revisor do governo. E aí esse revisor do governo vetava, ele não deixava a reportagem caminhar, ir para frente. Então, tem relatos de jornalistas que, até a Eliane Castanhetti, acho que é esse o nome, ela é da Globo News, ela conta que ela fez uma entrevista
com um ministro da Saúde do governo Geisel, e que a entrevista dela era para a revista Veja. E ela entregou e ela mandou para o tipografista, né, para ele fazer a página da entrevista que ia ser publicada na Veja, e esse revisor militar cortou, não deixou, né? Nossa, ela ficou super decepcionada e foi acionar o ministro. Ela tinha já um caminho. E aí o ministro ficou bobo, porque quem tinha sido censurado era o ministro, não era a Eliane Castanhede, né? Então, pra você ver que naquela época também já tinha, né? Já era o Geisel. O Geisel já era mais maleável. Porque se você lembrar do anterior, era o Médici, Garrasta Azul Médici. O Médici era punk. Ele foi o pior, né, presidente em termos de rigidez, em termos de ditadura militar, porque ele institucionou o AI-5, muitas pessoas foram torturadas durante o governo dele, ele não dava resposta a apelos familiares, enfim. Mas voltando à meningite, né? Então ela começou lá em Santo Amaro e de lá ela foi se propagando. Então ela veio em 70, encolheu. Depois ela veio em 71, recolheu. Voltou em 72, ela vinha em surtos, né? Até que em 74 a coisa foi feia. A gente não tem os números. Eu não posso chegar para você e falar, foram tantos os contaminados, tantos os mortos. Não posso, porque não tinham os dados. Esses dados nunca foram apresentados. Eu consegui acessar um trabalho científico de uma universidade que conseguiu fazer um levantamento aproximado através dos obituários, através de prontuários dos hospitais, mas assim, não são números exatos, né? Mas diz né, assim, os médicos dizem que o pior de tudo é o fato da gente não estar, na época, sabendo o que estava acontecendo. Então a gente não tinha como se prevenir. E por que o governo não deixava? O governo deixava porque a gente estava, durante o governo Médici, naquela fase, esse é um país que vai para frente, aquele Brasil ame ou deixo, aquela coisa de um Brasil ufanista, né? Aquelas propagandas que queriam incutir na nossa cabeça que nós não tínhamos problema nenhum. Então, era inaceitável para o governo ser derrotado por uma doença. E uma doença que começa na miséria. Esse é o problema, né? Começou lá na miséria, ninguém deu atenção. E eu lembro também uma coisa traumatizante para mim foi uma prima minha, uma priminha, bebê. Muitos aí da FAT conhecem, porque ela é filha da Amélia, a Amélia é minha prima, fundadora da FAT, né? Lá no início da FAT, a filha dela, a Karen Fernanda, ela foi professora nossa aí na FAT. A Karen pegou meningite brava. E eu lembro que ela foi levada para um hospital, que era em Diadema, e o hospital falou, ela tem que ir para o Emílio Ribas, né? E vamos rezar para o Emílio Ribas ter lugar. A capacidade do Emílio Ribas na época era de 300 leitos. E ele chegou a operar com pelo menos umas 4 vezes mais, 1.200 leitos ele chegou a operar. E a criança era tirada do colo da mãe e colocada em quarentena. Nossa, gente, horrível. Eu lembro dessa dor, assim, desse sentimento de impotência da minha prima não poder acompanhar o tratamento da filha. Foi bastante doloroso, né? E olha como as coisas se repetem, né? Lá, na década de 70, apareceram as fake news.
verdade. Elas não se propagavam como se propagam hoje, mas existiam a fake news, assim como existiu a cloroquina daquela época. O que hoje para nós é a cloroquina, naquela época era a sulfa. Espalharam que sulfa era suficiente para conter a doença e as pessoas passaram a consumir sulfa indiscriminadamente, sem saber nem se fazia bem ou se fazia mal, com medo de pegar a doença, né? Mas durante o governo do Médici não teve conversa, ele não abriu, ele realmente perseguia, inclusive, as notificações, ele não permitia que nada disso fosse notificado, né? O militarismo funcionava muito bem e não tinha espaço para discutir, para abrir para a população, para a gente poder saber como se prevenir, né? Numa epidemia, isso não pode acontecer, né? Numa epidemia, o certo é estar todo mundo congregando para a mesma coisa, né? A população fazendo a sua parte, o Estado, o governo federal, os prefeitos, todo mundo trabalhando para eliminar o inimigo da vez, que na época era a meningite, o meningocócico, né? Aliás, eles são vários, né? A gente começa a estudar, não é só o A e o hepatite A e hepatite... Oh, desculpa. Coronavírus, também não. Oh, meu Deus. Não é só a meningite A e a meningite B. Tem vários tipos. Nossa, gente, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar enrolando aí um tempão, porque é muita coisa mesmo. Mas aí, em 74, o Médici sai. E quem entra é o presidente Geisel. E aí o presidente Geisel contrata um ministro da Saúde, e esse ministro da Saúde, ele começa a analisar, né, e ver esse cinturão de pobreza que tinha em torno de São Paulo, e que os problemas que tudo isso ocasionavam, e começam então a trabalhar para erradicar, para diminuir o número de mortes e o número de doentes. Aí vem à tona. Aí a sociedade começa a fazer pressão, a sociedade começa a reagir. Por quê? Eu não contei para vocês, mas esse último surto, né, da década de 70, ele aconteceu em outros países também. A Guerra do Vietnã, ela trouxe a meningite para circular para vários países, né? E o saldo dessa nova postura do governo, o saldo da população está sabendo, começou a repercutir, começou a funcionar, começou a reverter o quadro. Até que o ministro da Saúde passa a se interessar pela vacina que já existia em outros países e começa a ver como é que pode ter essa vacina aqui no Brasil. Vocês se lembram quantos eram? Em quantos éramos em 70? 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil, salve a seleção. Então, a gente tinha 90 milhões de habitantes. E aí, o governo vai bater na porta de outros países. Quem vai ter 90 milhões de vacinas? Impossível, né? Até que o Instituto Mérieux, da França, se ofereceu para ajudar, né? Ele poderia fornecer uma quantidade lá de vacinas. E aí o Instituto Oswaldo Cruz, ele teve um dirigente, o Vinícius da Fonseca, que foi muito importante, e aí eles resolveram condicionar a compra dessa quantidade grande da vacina com
o fornecimento tecnológico, né, com a transferência tecnológica. E aí a Fiocruz compra, eu não sei se seria isso, mas tipo assim, a patente da vacina, traz a receita da vacina para o Brasil e desenvolve o Instituto Manguinhos, Biomanguinhos, que acho que a gente tem ouvido aí, né, na TV falar sobre Biomanguinhos, que está trabalhando com a Fiocruz para tentar descobrir a vacina do coronavírus. Bom, então, beleza. Nós conseguimos a vacina da meningite em 74. Só que a gente tinha que vacinar 90 milhões de brasileiros em todo o território nacional, né? Foi a maior corrida. Se você é dessa época, você deve lembrar que muitas escolas ficaram fechadas porque surgiam casos, então a escola fechava e quando tinha caso, vinha a equipe sanitária e lavava as escolas, como a gente vê agora, né, pulverizando, com formol, trancavam as escolas. Teve escola que fechou para virar hospital de campanha. Tantos eram os doentes. E aí a vacinação começa. E ela começa por um método super revolucionário, que era um revólver de alta pressão. Então era um revólver que era capaz de vacinar sem ter que trocar, porque ele não ia agulha. O remédio, o medicamento, ele entrava sob pressão, né? Assustava pra caramba, porque o cara pisava no pedal, né, encostava o revólver, era uma arma mesmo, era um revólver. E aí ele encostava a boca do revólver e pisava num pedal, e aí aquele jato, né, do líquido penetrava na pele. Esse método foi bastante utilizado. Hoje ele não existe mais, só na veterinária, porque mais tarde foi se descobrir que ele transmitia hepatite, porque ele ficava em contato com a pele e ele não era esterilizado, e aí ele passou a ser também contaminador de hepatite. Mas beleza, gente, na época da meningite ele resolveu, foi ótimo, foi maravilhoso, a gente conseguiu fabricar as vacinas necessárias e atingir aí um número muito grande, né? Eu vou tentar localizar, porque vocês sabem que eu sou péssima para número, mas num único dia foi possível vacinar um número enorme de pessoas. Por quê? A população se mobilizou, né? A cidade civil se mobilizou. Enfermeiros, pessoas comuns entraram para organizar as filas e para ajudar, né, a parte burocrática. Quem assim, ficou responsável foi o Exército, né? Então, as Forças Armadas ficaram responsáveis por distribuir e acompanhar a vacinação, mas contando com a colaboração de civis. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver propagandas da época que eram veiculadas. Então, as grandes empresas faziam propagandas gratuitamente, né, para que o governo pudesse chegar em várias localidades e as pessoas aceitarem a vacina. Tem um relato, se eu não me engano, é dessa Eliane Castanhede mesmo, que ela acompanhou no Maranhão um dia de vacinação. Porque vocês podem imaginar esse Brasilzão de meu Deus, né? Essa imensidão que é esse país e esses rincões perdidos por aí, e a vacina tinha que chegar. E ela conta que ela chegou num local lá no Maranhão, diz que um sol quente, e aquela manhã que já dia nasceu aquela fila imensa e as pessoas lá esperando sua vez, né? Diz que as filas davam voltas
Diz que tinha pessoa desmaiando, porque a pessoa entrava na fila, ela não tinha água, ela não tinha... Foi trash. Eu lembro de as escolas vacinarem, né? Nas ruas, a gente passava nas ruas e a gente era vacinado, rodoviária, nas estações, né, de ônibus. Foi uma campanha enorme. Mas, gente, ninguém registrava números. Não se tem ao certo, né, quantas pessoas foram vacinadas. Quer dizer, houve a produção da vacina em quantidade suficiente e a coisa foi acontecendo. Mas ninguém saía com um documento que tinha sido vacinado. Então, pode ser que você aí foi vacinado 2 vezes. Beleza, né? O triste de tudo isso, né, é que a gente vê, às vezes, assim, a história se repetindo, né? Porque quantas pessoas morreram vítimas da meningite? E detalhe, gente, a meningite, ela tá aí ainda, né? Vocês lembram do netinho do Lula? Ele faleceu, morador aí de São Bernardo, ele faleceu vítima de meningite. Né? Eu dando uma olhadinha, eu vi que assim, 20% das crianças não recebem a segunda dose da vacina. E 40% dos adolescentes não tomam a terceira dose. Então é uma doença que pode, de fato, voltar com força total, né? E é triste a gente ouvir o presidente tá preocupado com as campanhas contra ele, né? Preocupado com... nossa, gente, é triste, porque eu acho que nesse momento, acho que a preocupação maior é com a doença, tá? Vamos nos manter vivos. E depois vamos nos preocupar com a economia, né? Não com a sucessão presidencial. A lógica é essa, mas é essa lógica que vem sendo aplicada, né? Graças a Deus, hoje o SUS oferece aí várias vacinas, graças a esse acordo aí e a criação da Biomanguinhos, o Brasil conseguiu sua autonomia nesse campo da pesquisa, né? E isso é soberano, isso é importante para a gente, é motivo de orgulho a gente poder colaborar com a produção de vacinas e até ceder vacinas para outros países que não estão no mesmo nível científico que o nosso. O mais importante agora é investir nas pesquisas para que a gente possa fazer bonito contra a Covid. Outra coisa também que eu acho grave da meningite, né, é que a gente agora sabe que ela pegava um número maior de crianças, mas ela pegava todas as faixas etárias. Eu lembro de pessoas adultas que morreram, ficavam cegas, ficavam com sequelas, amputação, né, de membros, porque a meningite ela pode necrosar parte do tecido, né, e muscular, e a pessoa tem que amputar. Surdez também ela causa, por conta da febre muito alta, né, e aí, então eu fico pensando, né, que a gente é forte, hein? A gente já enfrentou várias epidemias, a gente faz parte da história, estamos fazendo parte agora da Covid. Vamos prestar bem atenção em tudo que acontece, não só com a doença, né, mas no seu entorno, como as pessoas estão se comportando, como o governo se comporta, para que a gente possa ter suporte. Eu fiquei muito triste de saber que tem gente que não lembra da meningite, não lembra, né? E eu lembro de quando comecei a dar aula, eu comecei a dar aula em periferia. Eu comecei bem jovem, acho que eu tinha uns
21 anos, quando eu comecei a dar aula, em periferia, e muitos alunos órfãos, muitos. Eu trabalhava num bairro bem pobre de Santo André, bem afastado do centro, e a gente tinha episódios de famílias que tinham perdido pessoas para meningite e de pessoas que tinham ficado com alguma sequela por conta da meningite, né? Então, gente, meu recado de hoje é esse, e o recado é, a Covid está aí, nós temos o direito e o dever de acompanhar tudo que acontece, por mais que possa estar enchendo, né? A gente tem sim o dever, porque nós fazemos parte da história, nós somos a própria história, e a gente vai contar para os nossos netos, né, o que foi, o que a gente viu, o que a gente viveu, não é mesmo? Hoje, estava na TV vendo ali que ainda na faixa etária acima dos 60 e o sexo masculino são os mais atingidos pela mortalidade com a Covid, né? E isso é um dado importante. É importante para quê? Para que a gente cuide mais destas pessoas, que somos nós, acima de 60, e dos nossos amiguinhos, que precisam se cuidar, né? Gente, eu espero que eu tenha trazido um assunto legal para vocês, legal assim, né? Legal mais ou menos, né? Legal no sentido assim de ter acionado alguma coisa aí na tua cabeça, de você ter refletido, de você ter relembrando esse episódio que com certeza você também viveu, né? E uma salva de palmas para todos aqueles que estão vencendo o coronavírus, que a gente consiga sair lá do outro lado sã e salvo. Amém, Jesus. Tá? Um beijo bem grande para vocês, e tá todo mundo morrendo de saudades. E não é balela, né, gente? Só a gente que tá lá no dia a dia, na FAT, que sabe como faz falta. Meu Deus do céu. Vocês são muito importantes para todos nós. Beijos.